como criar componentes personalizados, as famosas Custom View. A gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Como definir as suas próprias propriedades dentro do XML. Diz aí, tu sempre quis saber como é que se faz isso, né? Se isso é teu caso, bicho, já favorita e dá subscribe nesse vídeo. Porque a gente vai ver isso aqui e isso vai ser cobrado na certificação, tá? E mais, ainda vou te dar um guia completo pelo UML para tu saber por onde começar e como repassar esse conhecimento para os júniors que estão aí na tua empresa. Ou seja, esse vídeo ele tem dois aspectos. Um aspecto esse que vai tratar essa parte para a certificação e o outro também já vai te dando mais dicas para como você aumentar, como você subir na sua senioridade dentro da sua empresa. Se você quer subir sua senioridade, aprenda a repassar conhecimento, aprenda a distribuir o know-how, certo? Isso é muito importante. Então segura aqui comigo até o finalzinho desse vídeo. Simbora pro vídeo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do canal Programador de Elite. Meu nome é Ricardo Ferreira, idealizador aqui do canal, que tem como meta te ajudar a passar no emprego dos sonhos. Vim aqui para nossa área de TI, área super cobiçada, super aquecida, paga muito bem. Dólar, euro, tu vai multiplicar o salário por 4, por 5, por 8, dependendo de onde você estiver. Quer trabalhar na Europa, remoto, Canadá, USA, Europa, bicho, esse é o canal. Te inscreve, porque aqui eu te dou dicas tanto de soft skills, como também de como você ficar mais próximo, né, desse seu sonho. Passando aqui na certificação, isso aqui é um preparatório, uma série inteira para o preparatório para a certificação Android, certo? E hoje a gente vai tratar das Custom View. Até eu me interesso por esse tema, porque esse tema é muito bacana. Você vai aprender como definir seus próprios atributos no XML, como definir seu namespace, para que servem isso. Vai ficar tudo muito mais claro se você já viu isso por aí em alguma lib, alguma library que você já pegou e já usou, certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha primeiramente no nosso UML, que você sabe que eu não gosto de ficar fazendo sempre mais do mesmo, então eu trago sempre mais valor para vocês, agrego mais coisas aqui ao decorrer dessa série, vai ficando cada vez, vou aumentando um pouquinho o grau, né? Vou trazendo mais coisas para vocês, e uma delas sempre está sendo agora o UML aqui daquilo que a gente está em questão, que a gente vai desenvolver, que no caso seria essas Custom Views personalizadas que a gente vai fazer aqui agora. E ainda estou dando aqui, ó, já salva aí, favorito e dá o subscribe. Tu vai precisar de mim na hora da certificação, hein? Tu vai me agradecer. Vou tirar também agora, vamos primeiro fazer o seguinte, vamos entrar no conteúdo do curso. A gente está em User Interface e a gente vê aqui, ó, que eles pedem que a gente saiba criar Custom View e integrar ela aos nossos layouts, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer um componente de password. Bicho, tu vai precisar disso em tudo que é lugar, provavelmente nas tuas aplicações, sempre que tu tiver que fazer um login ou um acesso. E aí tu já vai ter um negócio customizado que tu vai usar como referência, vai servir para tu. Então isso aqui é uma coisa muito bacana. Nas últimas aulas a gente olhou acessibilidade, a gente olhou Recycle View com Paging Library, que também vai cair na certificação e é bem chatinho, bem complexo. E aqui eu expliquei assim, ó, bem facinho, usando o ML também. Então sugiro, se você não assistiu esses vídeos ainda, assista, porque pode ser que caia na prova, certo? E perceba aqui o seguinte, ó, sempre ele dá uns code labs, certo? Para aquilo que ele acha interessante ou dá mais importância. Só que para o Custom View ele não botou nada aqui não, ele só botou aqui uma referência a um código assim, um link, né? Você acessa lá. E eu realmente peguei alguma coisa da prática que eu acho que você vai precisar e que é bom você entender. Porque isso aqui realmente, se cair, você fica perdido. Se você nunca fez isso, meu velho, você fica doidinho, não sabe para onde ir, não sabe porque as coisas são do jeito que são. E aqui eu vou desmiuçar tudinho para você, fique tranquilo. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí agora. E a gente vai criar, vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro UML da gente. A gente vai criar uma view personalizada, um componente personalizado, onde a gente vai estender de Constraint Layout, que é o novo layout, né? O layout assim que dá para que tem mais facilidade da gente alinhar as coisas de maneira muito mais simples, mas é importante salientar ou você saber que você precisa, quando você vai definir uma Custom View, definir seus próprios atributos dentro de um arquivo especial que se chama attributes.xml, certo? Que é esse arquivo aqui, eu estou com o mouse over em cima. Você define seus atributos customizados, que é esses que vão constar dentro do XML quando você integrar seu novo componente ao XML, certo?
E agora outro detalhe interessante, uma vez que você fez isso, você define sua view, né? Porque sua view é que vai ter acesso a esses carinhos aqui, a gente já vai ver já como é que ela acessa esses caras, mas você faz acesso ou tenta usar o máximo de componente padrão. Por quê? Para você não ter problema com acessibilidade depois. Pessoal, e só um detalhe que eu não falei aqui para vocês, para esses que estão chegando aqui agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui no UML de novo e explicar para vocês um detalhe das cores. Tudo que está em verdinho são componentes padrões que o próprio framework já nos oferece, certo? Então a gente vai fazer uso deles. Eu ressaltei que a gente tem que usar componentes ou optar por usar componentes já existentes. Por quê? Porque eles têm todo esse cuidado com accessibility, ou seja, com acessibilidade para você ter nos componentes tudo setado do jeitinho que tem que ser, e você apenas, quando necessário, você vai lá e seta o Content Description, que é o que vai ser falado quando a pessoa está com o TalkBack ativado, ou quando está com o switch ativado para você poder sair navegando pelo switch, né? Aqueles botões de volume do lado direito e esquerdo do seu celular, e por aí vai. Se você não fizer isso, você vai ter que ter todo esse cuidado extra, vai ter que implementar um bocado de coisa, uma série de coisas que entra na questão da acessibilidade. Então opte, sempre que possível, usar componentes padrões já existentes, certo? Só fica esse adendo aí para você não esquecer disso e entender por quê, caso isso também caia como pergunta lá na hora da prova falada, né, que você vai ter que responder algumas perguntas sobre o seu projeto, talvez eles perguntem alguma coisa relativa a isso, você vai poder responder com mais propriedade, certo? Fica aí a dica. Mas bem, vamos lá. Se você está me acompanhando aqui, você já sabe que você vai ter que definir um fragment, que eu denominei ele aqui Custom View Fragment, que você vai definir lá dentro do seu main fragment, linkar ele para cá, você vai localizar o botãozinho e vai adicionar lá um link para cá, para que você caia dentro desse fragment, certo? A essa altura do campeonato você já deve saber como fazer isso, se não, dê uma olhadinha nos vídeos que eu vou deixar por aqui. Mas bem, vamos lá. A gente tem o nosso fragment, eu vou entrar dentro do meu fragment para você ver como é que a gente fez isso aqui, como é que eu fiz o style, isso aqui, ó. Vê que massa, eu estou fazendo dois componentes de senha, de password, onde eu customizei a partezinha aqui que normalmente aparece um olhinho com um tracinho ou olhinho normal para você visualizar ou não, ou esconder na sua senha. E aí, quando nada é digitado, a gente colocou um botãozinho ali para o cara clicar em cima. Se você esqueceu sua senha, aí você já é redirecionado para a página de esqueci sua senha, por exemplo. E eu tenho dois componentes aqui, um componente normalzinho e um componente que é outliner, ou seja, ele tem uma linhazinha, uma contura em volta dele. E agora, gente, aqui vão bacana, vê que massa isso aqui. Bicho, de novo, se você nunca viu isso aqui, favorita esse vídeo e deixa subscribe, porque você vai precisar disso aqui. Na hora que cair lá na sua certificação, você dá o switch para aqui rapidinho, bate o olho, já vai se lembrar. Ó, com certeza você já viu isso em algum lugar onde você tem seu próprio namespace, ou seja, eu denominei ele aqui Custom. Só que isso aqui é uma coisa que você pode denominar do jeito que você quiser. Pode ser as iniciais da sua empresa, pode ser seu nome, pode ser Ricardo, o que você quiser. Contanto que você defina isso aqui em cima também, ó. Você tem que definir isso aqui, ó. Você diz qual é o nome que esse namespace vai ter. E aí, adicionando isso aqui, ó, que a gente pode ver aqui, o Android Studio para de reclamar. E aí você pode, ó, tá vendo, criar seus próprios atributos que você define aqui. Então, por exemplo, tá ligado que quando você pega o Text Input Layout do próprio Android, do Material Design, ele te oferece assim uns atributos que você pode dizer app. Aí você diz se você quer que o olhinho apareça ou não, se você quer que esse counter que a gente está vendo aqui, ó, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, que ele apareça ou não. Isso tudo ele nos dá através desses Custom Attributes, porque eles fizeram isso, né? E a gente está fazendo os nossos aqui também, ó. Eu denominei vários aqui, ó, Password Counter Enable, Password Max Length, Min Length, qual o texto que eu vou exibir quando der erro, eu botei aqui, ó, texto de erro. Enfim, se eu vou exibir esse botãozinho aqui, esqueceu, sim ou não, ó, passando true ou false, o texto que ele vai ter e por aí vai. E onde é que a gente define isso? A gente viu lá no nosso UML que a gente vai definir isso, ó, num arquivo especial que se chama atts.xml. E ele tem algumas convenções e algumas coisas que a gente tem que entender para a gente não ficar perdido na hora que a gente for criar isso aí. Vamos dar uma olhadinha nesse cara, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, de acordo com a sequência aqui, ó, eu também sempre dou a sequência para você saber por onde começar e poder repassar esse conhecimento para um júnior, para alguém que está aprendendo, que está começando, entendeu? E ficar mais fácil de você ter a visão macro da coisa.
Fica essa dica aí também. Mas bem, vamos lá, a gente vai entrar aqui nesse arquivo, deixa eu localizar ele aqui, ele está por aqui por debaixo, você vai colocar ele em Values. Dentro de Values, você vai criar esse arquivo aqui, attributes.xml, e aí quando você clica nele, ó, olha que bacana, você que define como ele vai se chamar e quais são os atributos que ele vai ter. Normalmente você define isso com o mesmo nome da sua classe para ficar sugestivo. Você lá na sua classe você fazer acesso a esse carinha que tem o mesmo nome, né? Porque aqui acontece algo especial. Por convenção, a própria Google, o Android Studio, faz o seguinte: ele pega esse nome que está aqui, ó, que eu estou com o mouse over em cima, e ele vai fazer uma concatenação com esse atributo aqui separado por um underscore. A gente vai ver isso já já. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha no nosso XML de um desses, que eu criei dois, né? De um desses para a gente ver como é que isso se apresenta. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou aumentar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. E vou aumentar aqui também do lado direito para você ver um pouquinho desse componente com mais detalhes. Então vamos lá, deixa eu colocar minha imagem aqui para o lado. Perceba agora o seguinte, o que é que eu falei para vocês? No nosso diagrama, eu falei que a gente ia fazer referência a esses dois carinhas aqui, ó. Ia usar esse carinha aqui quando a gente estendesse a nossa view. Por que isso? Por causa da acessibilidade. E isso se reflete aqui agora. Vejam, ó, eu peguei aqui, eu tenho um Constraint Layout. E aqui eu tenho um Text Input Layout, que é do Material Design. Já estou usando ele aqui. E aqui embaixo eu tenho o botão, que é esse botãozinho aqui, ó, de esqueceu, certo? Pronto, é isso que eu tenho. Olha aqui, ó, tá vendo? Eu falei para vocês, eu comentei que o próprio Text Input Layout, ele tem também o próprio namespace dele e com os próprios atributos dele, que foi ele mesmo que definiu. A própria Google, quando estava desenvolvendo esse componente, fez isso assim. E a gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente está fazendo o nosso, que é customizado, certo? Mas bem, vamos dar uma olhadinha agora dentro de uma classe dessa, para a gente entender como é que isso foi feito. As nossas classes, por sua vez, elas são bem simples. Ó. Percebam que ela é do tipo ó, password item, e aí eu passo alguns atributos para ela, que são os atributos do construtor, que ele mesmo me impõe quando eu estendo de constraint layout. E como eu tenho dois componentes que fazem a mesma coisa, só que um tem um outline e o outro é o normalzinho, eu criei uma classe abstrata que eu denominei password. A gente vai dar uma olhadinha nela aqui agora, mas só de antemão, para finalizar isso aqui, dentro desse cara e dentro desse daqui, ó, que é o outline, a única diferença é que no outline eu passo um layout específico, que é o layout que vai contemplar esse outline, essa conturazinha do lado. Por isso que eu criei essa classezinha py, que recebe isso aqui, ó, por parâmetro. Então, por definição, eu disse o seguinte: quando eu for do tipo password item, eu mesmo atribuo esse carinha aqui, ó, como valor padrão. Então, quando eu faço a criação desse carinha aqui, eu não preciso passar ele aqui, tá vendo? Eu apenas omito ele porque ele já está definido ali. No caso que ele seja do tipo outline, daí sim eu passo ele aqui como parâmetro, certo? Só para vocês entenderem aí como é que isso acontece aqui na prática. Mas enfim. Aí vejam bem, eu tenho aqui ó, o style, o stylable res, ou seja, o recurso, né, de estilização, vamos dizer assim, que ele é do tipo ó, password item, tá vendo? Se eu clicar nesse cara aqui, ó, ele pula para aqui, tá vendo? Vamos voltar para lá. E aqui é que é o bacana, aqui que é o interessante. Tem umas coisinhas novas aqui que eu vou explicar para vocês, que é isso aqui, ó. O meu password, o meu componente de password, ele vai expor esses atributos para que no meu fragment eu possa acessar ele, certo? Então veja aqui, ó, no meu fragment eu tenho esses dois carinhas aqui e na minha classezinha do próprio fragment eu posso acessar esses atributos, ó, fazendo uma vez que eu dou o binding, pego o meu carinha aqui, ó, que é esse cara aqui que está dentro do meu XML. Uma vez que eu pego ele, eu posso acessar os atributos da minha classe que eu defini. Para isso, eu tive que expor esses atributos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente expõe esses atributos? Vamos dar uma olhadinha nisso. Se a gente voltar lá pro carinha lá, ó, deixa eu ver aqui, password, esse cara aqui, ó. Eu faço isso através disso daqui, ó. Eu defino os meus atributos aqui, que eu vou precisar, né? E faço delegação por observação, ou seja, o que é que eu faço? Um pouquinho chatinho até de explicar isso aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho uma property que ela é observável. Então, sempre que eu alterar algum valor aí, esse meu observer, ele entende, ele percebe isso, que uma propriedade foi modificada, e ele pega o valor e atribui automaticamente a essa propriedade minha local.
Se eu quiser, eu posso usar alguma lógica antes disso, que é o que eu faço aqui muitas vezes. Ó, eu digo, ó, se alguém setar o password forgotten button, ou seja, o botão que esqueceu o password, eu pergunto ó, se ele já está visible, se ele estiver visible, eu ponho ele para gone e vice-versa, e aí atribuo o toggle para ele aparecer o olhinho, sim ou não. E por aí vai. Nós temos que definir todas as nossos valores, as nossas propriedades de acordo com aquilo que foi definido naquele declared style que a gente viu agora há pouco. Cada um desse aqui, ó, cada um bichinho desse aqui que eu estou fazendo o mouse over e o highlight aqui, ele está diretamente relacionado àquele carinha que a gente viu aqui na definição de attributes, está vendo? O mesmo nome, ó. Inclusive é assim que a gente define os tipos dele. Por exemplo, quando eu defino um tipo aqui, eu tenho que dizer de que tipo ele vai ser. Aqui nesse caso é uma string, aqui é um booleano, aqui é um inteiro e por aí vai, certo? Eu acho que isso é até autoexplicativo, mas de antemão já fica aí a explicação também. E aí eu faço isso para todas elas aqui, ó. Percebam que eu saio sempre adicionando ó, o delegates.observable e aí eu tenho como observar essa property à medida que ela é alterada, certo? Isso é muito bacana, porque aí eu não tenho que me preocupar. Toda vez que alguém setar alguma coisa, isso já é setado na minha view. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque essas lógicas são lógicas simples. Ó. É sempre controlando. Se já for sim, faça o outro. Se não, faça não. Você pode pausar o vídeo, pegar o código depois do GitHub, dar uma olhadinha com mais propriedade, mais detalhes. Porque a parte interessante vem agora. Percebam que eu falei que ele estende de constraint layout, tá vendo? Ó? Que é o nosso root layout. E ele me põe alguns parâmetros no construtor. Por isso que eu tive que passar isso aqui como parâmetro também, certo? Aí vejam bem, eu falei para vocês que aqui ó, eu defino o carinha como item password, se ele for do tipo item password, e se ele for do tipo item password outline, eu vou usar um diferente. Esse carinha aqui, esse resource aqui, essa variável, eu vou usar aqui embaixo ó, na hora de inflar. Quando eu estou no meu construtor, que eu dou o init, eu inflo esse carinha, se for do tipo password, ele vem do tipo password, senão ele vem do tipo outline, certo? E aí, ó, aqui é que é o interessante. Aqui é onde você vai buscar as referências ao attributes.xml, que é o que acontece aqui, ó. E aqui o que eu falei para vocês, ó, tá vendo, ó, a palavra password, underline e o nome do atributo. O próprio Google, o próprio Android Studio já gera isso pra gente, a gente só tem que acessar. E para isso você pode usar o getString normal, o getBoolean e aí passar para ele o que você quer, e ele pede sempre, em alguns casos, um valor padrão, caso ele não encontre essa variável, ela não tenha sido definida no seu XML, certo? Que pode acontecer da pessoa só usar 3 atributos dos 10 que você definiu, então os outros valores vêm padrão. E aí você faz isso aqui, ó. Uma vez que você fez isso, aí aqui embaixo tem mais lógica, que é a lógica que está relacionada, por exemplo, a quando é que o olhinho vai aparecer, quando é que vai aparecer o textozinho de erro, quando é que o textozinho de erro some e por aí vai. Isso aqui, gente, é lógica normal de programação, que você diz assim, ó, se o atributo tiver setado, faça isso. Se o atributo não tiver setado, faça aquilo. Então, é coisa super simples que você pode olhar aqui, pausar o vídeo, dar uma olhadinha, entender como foi que eu fiz. Não tem bicho de sete cabeças aqui não, é apenas lógica normal, certo? O interessante mesmo é você entender isso daqui, esse processo aqui, ó, que você vai precisar fazer acesso ao Stylable. Se eu clicar aqui em cima, ele pula para cá, tá vendo? Percebam que é a junção de password mais esse cara aqui, ó, mas ele mesmo já sabe, ele já me direciona para ali. E aí eu salvo isso nas minhas propriedades locais. Como essas propriedades estão sendo observadas, à medida que eu seto um valor aqui, ele já automaticamente vai setar esse valor, esse carinha aqui. Se tu chegasse até aqui, com certeza conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Bicho, deixa teu like, considere se inscrever apertando o botãozinho que vai aparecer aqui embaixo, que isso me demonstra que você curtiu e que vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar na hora da tua certificação. Bicho, tu vai me agradecer muito, vá por mim. Deixa subscribe. Agora, se você quer fazer networking, vir aqui para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, trabalhar fora do Brasil, networking na nossa área é muito importante. Eu tenho um grupo pinado aqui no canal, um grupo do Telegram, você toca em cima, você já é adicionado nele, e lá a gente debate coisas como tirar suas dúvidas. Se você está pretendendo vir para aqui para algum país específico, tenho vários amigos por aqui que podem te ajudar, te responder as perguntas também. Você tem dúvidas sobre implementações, você, sei lá, uma vaga de emprego, qualquer coisa, a ideia mesmo a gente se unir e fazer networking, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, e networking na nossa área é muito importante. A maioria das vagas passam assim por debaixo dos panos, certo? Então é muito importante a gente ter esse network aí. Eu sugiro fortemente você começar a fazer isso agora. Vou ficando por aqui, te espero ver no próximo vídeo. Fui!